cohomologia BRST. Então, eu argumentei que eu tinha simetria BRST, uma vez que eu tinha minha limite fixa, né? E beleza, aí eu cheguei à conclusão que meus estados físicos tinham que ser aniquilados pelo QB, pela carga BRST, e que estados relacionados por um estado do tipo QB-psi eram equivalentes. Né? Então, se eu dar uma classe equivalente, que eu argumentei que era muito parecido, né? Era muito parecido com qualquer homologia que você tem, né? Talvez você tenha uma familiaridade com um grupo de homologia, com homologia de Bernoulli, mas na verdade é isso aí, né? Isso aí só com a carta de vida. Então eu cheguei aí escrevi aí a carga QB, né? E argumentei que para que ela fosse nilpotente na minha teoria quântica, eu tinha que ter novamente a dimensão do espaço 126, né? E faltou justamente mostrar que isso dava aquilo que a gente mais ou menos já viu aqui, do espectro. Então, vamos lá. Então, a primeira coisa é o seguinte, a primeira coisa que surge aí, que não é uma coisa muito trivial, né? Aqui até elas, em muitos aspectos nem tanto, é que, por exemplo, então, eu tenho meu estado de vácuo, né? Meus estados aí, né? Que eu já conheço, né? Vocês lembram que a minha teoria agora ela é a teoria do X, né? Cujo vácuo é o 0K, né? E eu tenho a teoria dos gols, cujo vácuo é a seta para baixo, né? Vou fazer a seta para baixo. Então, o meu estado de vácuo, né? Que a partir de agora eu vou escrever assim, né? Como a minha teoria agora está com os gostos juntos, eu vou escrever só assim, né? Igual ela escreve, mas subentende-se que isso aqui é o 0K da matéria, né? Produto tensorial com um K, mesmo K, obviamente, né? E para baixo dos gostos, né? Ok? Bom, na verdade, eu nem precisaria desse K aqui, né? Afinal das contas, eu posso. Nem preciso disso, né? Posso botar só assim, né? Ok? Bom, primeira coisa, para ter um espaço de Hilbert aí, né? Para ter um espaço de Hilbert, não, para ter também para ter um espaço de Hilbert, eu preciso definir um produto escalado, normal, né? Então, no caso aqui surge uma primeira questão, né? Eu vou ter que definir o meu produto em geral. O que vai acontecer? Eu definiria, né, o meu produto escalar basicamente assim, né? Isso aqui me daria uma delta, né, em geral. Né? Em geral é assim, né? Você tem zero, isso aqui dá uma delta de K menos K', em geral, né? Só que aqui agora eu tenho um problema, né? Qual é o problema que eu tenho? Vocês lembram que eu tinha isso aqui, né? Então, se eu coloco um aqui dentro, né? Então esse meu produto escalar aí, se eu coloco 1, né, é a mesma coisa que escrever B0, C0, 0K'. Só que isso aqui é 0. É 0 porque o meu B0 aniquila esse cara e aniquila esse cara. Ele aniquila os dois lados. Então eu não posso definir meu produto escalar assim. O escalar definido da sua maneira é 0, não tem jeito. Não tem jeito. Bom, então beleza. Então o que eu vou fazer é definir meu produto escalar de uma maneira um pouquinho diferente, que é colocando o C0. No caso da corda aberta. E no caso da corda fechada, a mesma coisa. Aí eu tenho que botar um C0 tio C0, né? Eu nunca lembro da ordem. Então, C0 tio primeiro. C0 tio C0, 0K na corda fechada. E aí sim, né? Na verdade, deixa eu botar uma vez. E aí sim, esse cara está tudo certo, né? E esse cara é o que eu defino como 2π26 delta de K menos K', né? Obviamente o delta 26. E esse cara aqui, também em 2π a 26, delta 26 de K menos K', só que aqui eu tenho que botar um I aqui, por questão de hermeticidade, né?
Por quê? Quando eu faço o Dagger aqui, eu troco o C por C0. Né? E aí, para voltar o C por C0, eu tenho um sinal de menos. Né? Então, eu ponho um meio por questões de unicidade. Okay? Na verdade, né? Isso aqui está relacionado com uma coisa que eu vou falar daqui a pouco, já na próxima aula, que eu vou começar a definir como é que eu faço para lidar com as minhas diversas topologias. Isso aqui tem a ver, na verdade, com um teorema, né? Aliás, é uma coisa muito poderosa, né? Que eu vou falar aqui, que é o teorema de Riemann-Roch. Tá? Significa que eu vou mostrar que para o meu produto escalar, para a minha amplitude ser diferente de zero, o cara que estiver dentro da minha amplitude, os operadores que estiverem dentro da minha amplitude, no total tem que ter um Gauss number, bom, dependendo. No caso da esfera, por exemplo, que é a trilevel, tem que ser Gauss number 3. Dependendo da topologia da minha variedade, eu vou ter que ter um número de Gauss lá dentro. Tá? Mas isso eu vou chegar lá, que é esse teorema de Riemann-Roch. Okay? Por enquanto, a razão mais simples é essa aqui. Né? Agora, você podia falar, não, tudo bem, isso aqui está certo que isso aqui é zero. Mas por que você põe um C0, C0 do tipo C0? Isso eu vou mostrar depois. Tá? Mas isso tem uma razão mais profunda de por que eu ponho C0, C0 do tipo C0. Tá? Mas por enquanto é isso aí, eu defino assim. Tá? De novo, né, eu tenho aquela coisa, que aí também quando eu estiver falando de amplitude, isso também vai aparecer, né? Se lembra que eu tinha, no caso da partícula aqui, uma condição extra, que era o d psi igual a zero. Aqui também eu vou ter essa condição extra. Né? Então agora também, né, eu vou ter que adotar que o meu estado físico satisfaz agora isso aqui. Né? Isso aqui na literatura é chamado de Siegel-Gauge. Okay? Deixa eu ver que estados que não satisfazem isso desacoplam da minha amplitude. Tá? Isso eu vou mostrar quando chegar nas amplitudes. Tá? Mas os caras que não satisfazem isso, eles caem fora. Esse é aquele Siegel que escreveu aquele livro enorme? Esse mesmo. Warren Siegel. Aliás, vários livros enormes. Você está falando qual dele? De campo, de supersimetria e do quórum. Todos eles. Todos eles são gigantes. Né? Mas sabe uma coisa interessante, né? Eu vou falar de heresia aqui, né? Talvez, não sei. Eu não gosto do livro dele, não. Acho que a escrita dele é meio estranha. Warren Siegel. Eu não gosto do livro dele, não. Acho que é meio estranho. Bom, enfim. Então, eu tenho que adotar isso aqui, porque caras que não obedecem isso desacoplam na minha amplitude. Também tem a ver um pouco lá com... Não com o Riemann-Roch, mas tem a ver um pouquinho. Tá? Outra coisa que vem daqui é o seguinte, no estado físico, então, o que satisfaz isso? Olha, no estado físico satisfaz QB nele é zero, satisfaz B0 nele é zero, né? E aí, automaticamente, dadas essas duas condições, o meu estado físico também tem que satisfazer. Portanto, eu falei aquela relação, você lembra que eu botei do Q para B que dava L, né? Então, QB psi igual a zero, e B0 psi igual a zero implicam que ele é 0 psi igual a zero, que era exatamente a condição que eu tinha aquelas coisas que eu fazia, né? Tanto no Lightcom quanto no QB. covariante. QB. QB o quê? É a carga do BST. Ah, tá, desculpa. A carga do BST. Ok. Então, bom, então vamos lá. Então, o meu operador L0, na verdade, ele usa aí uma notação diferente, mas tudo bem, né? Ele era o alfa' P quadrado, esse P quadrado aqui já é, né, aquele momento de massa, né? Então, você tem, né, aí, bom, ele coloca aí dessa maneira, né? Faz, mas dá no mesmo, no final das contas. Esse cara era aqueles operadores número e mais a constante de ordenamento. Opa, tá bom? Aqueles N's e a constante de acoplamento aí. Aqueles N's e a constante de ordenamento, né? Ele coloca aqui dentro. Então, isso é um somatório de N igual a 1 até infinito. Bom, isso aqui a gente já viu lá quando eu falei do formalinho covariante, né? Da primeira vez. E no formalinho do Lightcom só muda, né,
Bom, no Lightcon não tem bolso, né? Mas enfim. É basicamente a mesma coisa, né? E aí aqui eu tenho o meu N, né? E o menos 1. Só que agora eu tenho os ghosts. Então agora o meu espaço de Hilbert, né? De Fock, se quiser, né? Ele é construído de Hilbert, vamos botar assim, de uma corda, vamos dizer assim, né? Ele é construído com o operador, né? Esse aqui é um A dagger A, do Mi, o alfa, né? O B e o C. Então, o meu operador de número agora, lá quando eu fazia no Lightcon, eu entrava o N dos alfas, né? E quando eu comecei a falar com o variante lá, entrava o N dos alfas só, né? Porque eu ainda não tinha colocado os grupos. Então, agora tem que entrar o N dos alfas, o N do C e o N do B. Porque agora o meu espaço de Hilbert é construído aplicando alfa, B e C, né? Com os índices apropriados lá, né? Do menos N. Né? Então vamos olhar para o espectro. Né? Então eu cheguei à conclusão aqui, eu argumentei que o espectro físico aqui corresponde exatamente a encontrar qual é a cohomologia do Q. Okay? Então o meu trabalho agora é encontrar a cohomologia do Q. Né? Então vamos pegar o nível 1. Né? Então no primeiro nível, né? N igual a 0 é vácuo, né? Não aplico ninguém. Então é simplesmente esse cara aqui. Não? Então no nível 0, o meu estado é esse cara aqui. Ele põe um vetor aí de uma vez, né? Porque uma vez, como o cara está com shell, né? Então, caso 2 mais M2 é igual a 0, eu posso indexar só colocar vetor. Né? Bom, mas enfim. Então, primeira coisa, o meu L0 no K tem que ser 0, né? Aquelas condições lá em cima. Okay? Ele satisfaz o Siegel Gauge, né? Porque esse cara é aniquilado pelo B0, justamente. Okay? E é aniquilado pelo Q também. Então, bom, vou chegar lá, né? Então, isso aqui igual a 0, né? É aquela história. Isso é 0, isso é 0, isso é 0, né? Então, meu alfa prime m quadrado é simplesmente o menos 1. Né? Esse cara vai me dar k quadrado, que é o coeficiente de massa. Okay? Então, no final das contas, isso aqui vai me dizer que k quadrado tem que ser igual a 1 sobre alfa prime. Mas isso é exatamente o Tachyon que a gente tinha encontrado antes. Okay? Bom, esse estado é fechado. Esse estado é fechado. Se pegar aquele QB inteiro lá dos osciladores e botar aí, tá? Esse cara é fechado. Então, ele é um estado físico, né? Em toda a sua essência. Ele é fechado, obedece ao gauge de Siegel, né? Que automaticamente leva isso aqui. Então, me dá a massa que eu espero, né? Que eu espero que eu diga assim, a massa que eu já sabia que eu encontrava. Vamos botar assim. Ok? Agora, falta achar agora quais são os estados exatos para tirar os caras fora. Mas só que nesse nível não tem nenhum estado exato. Em outras palavras, eu não consigo escrever o 0K como Q vezes outra coisa. Não existe outro estado tal que QB nele me deu vácuo. Razões óbvias. Cada razões óbvias, porque eu só tenho esse estado, então não tenho com quem trabalhar. Mas tudo bem, em termos gerais é isso. Então acabou. Então, no nível n igual a 0, a cohomologia do meu Q me dá um estado, que é o 0K, que é exatamente o Tachyon. Okay? Que coincide com o que eu obtive no Lightcon. No primeiro nível só tinha um Tachyon com massa menos 1 sobre a prime. Então, está tudo coincidindo. Beleza. Agora, n igual a 1. Agora já começa a ficar mais legal. O próximo é o nível n igual a 1. No nível n igual a 1, eu tenho 3 possibilidades. Né? Só tenho 3 possibilidades de construir um estado com n igual a 1. É aplicar um alfa, que é o alfa mi menos 1, um c menos 1, e um B ou um B menos 1.
Então, o estado mais geral aí nesse caso, ele é escrito desse tipo aqui. Ele é um E A-1, ou um beta -1, né? Ou um gama C-1. Então, esse é o estado mais geral possível nesse nível, né? Onde o E, bom, o beta e o gama são sinônimos, né? E o meu E é um vetor mi, né? Esse ponto aqui é o ponto escalar, né? Okay? Então, esse é o estado mais geral possível. Bom, a primeira coisa que eu tenho que fazer é justamente o que? Eu aplico M0 psi1, tem que ser 0. Mas M0 psi1 tem que ser 0, é aquela história. Eu tenho ou um aqui, ou um aqui, ou um aqui, né? Dependendo de... Né? Todos eles têm um n igual a 1, né? É o estado do operador n igual ao valor 1. Então, 1 menos 1 dá 0. Então, automaticamente eu chego k quadrado é igual a 0. Então, os caras nesse nível são estados sem massa. Né? Ou, em outras palavras, também está coincidindo com o Lightcon. Lightcon também. Está falando do nível, é nível de energia? É, bom, sim, né? Porque no fundo o nível é o alto valor do N, que no fundo é energia. Que a minha hamiltoniana é. Então, no primeiro caso, então, eu tenho massa zero, tenho partículas de massa zero que já coincidiu com o Lightcon. O Lightcon também eu tinha, no nível N igual a 1, eu tinha estado de massa zero. Okay? Mas não é só isso. Porque ele tem que satisfazer isso, mas ele também, bom, isso aqui já satisfaz direto, porque ele passa por cima de todo mundo de aniquila, né? E ele tem que satisfazer também isso aqui, para ser físico. Então vamos ver. Então, isso aqui tem que ser 0. Se você aplica isso e usa lá os operadores, né, o Q em termos dos operadores e a álgebra dos operadores, o resultado dessa conta aqui vai ser raiz de 2 alfa prime, K escalar E C a menos 1, mais beta K escalar A alfa menos 1, 0, K. Bom, mas para isso aqui ser 0 não tem papo, né? Esses estados são independentes, então isso tem que ser 0 e isso tem que ser 0. Então, K escalar E tem que ser 0 e beta tem que ser 0. Olha que legal, né? O meu estado é sem massa. Né? A gente sabe que um cara sem massa... Bom, eu tenho... Também, vamos lá, vamos com calma. Bom, primeiro B igual a 0. Então, se B igual a 0, não tem o B menos 1. B menos 1 aplicado aqui não é um estado físico. Então, eu não preciso, esse cara aqui não entra no meu espectro físico. Entra esse, né? Princípio, eu vou chegar lá. Mas, em princípio, até o momento, entra esse e entra esse. Se eu olho para esse estado aqui, vamos supor que eu pego gama igual a 0. Né? É um estado possível. Né? Se eu pego esse cara aqui, eu tenho o quê? Eu tenho um estado, né? Esse meu E aqui eu posso encarar como um vetor de polarização. Né? Então, para que um estado desse seja físico, eu sei que ele é sem massa. Então, se eu olho para um estado sem massa com uma polarização em μ, né? Isso está me cheirando, né, ao fóton, né? Ao amigo. Então, aquela história, se o meu estado é um estado vetorial com massa zero, ele tem que ser uma representação irredutível do SOD-2. Né? Então, ele não pode ter 26 graus de verdade, ele tem que ter 24. Mas eu sei lá da teoria, por exemplo, do eletromagnetismo, da QED, né? Que o meu amigo tem que ser transversal. Né? Maravilha, exatamente o que eu estou obtendo aqui. O meu vetor de polarização tem que ser transversal. Okay? Então, essa condição aqui me dá que o cara tem massa zero.
Essa condição aqui me diz que a polarização é transversal. Ok? Então já baixei, vamos dizer assim, 26, 25. Nossa, vamos colocar assim. Nem tanto, mas basicamente. Ok? Agora tem uma outra coisa aí que faltou, que está faltando. Não basta eu pegar todos os estados fechados. Eu tenho que pegar os estados fechados que não são exatos. Né? Então, beleza. Então, de novo, né? Aí agora vamos lá. Cuidado para não confundir, porque às vezes, né? No estado geral, né? Eu já escrevi ali em cima, né? Mas se eu pegar um estado aqui, ele é escrito, né? Ele é escrito da mesma forma que esse cara aqui. Esse cara é um estado geral, né? Mas um estado aqui, eu vou pegar um outro estado geral, vou colocar assim, né? Escrito da mesma maneira, só que com um L', um beta' e um gama'. Tá? E vou aplicar QB nele. Quando eu aplico QB no psi, né, usando aí a álgebra dos operadores e tudo mais, eu tenho que resultado é 2 alfa prime, exatamente como eu obtive antes, né? Só que com linha agora. Faltou um vetorzinho aqui, olha. Né? Ok? Então, vamos lá, vamos com calma aqui, né? Então, qualquer estado QB exato, né? Ou seja, QB psi, né? Onde psi é genérico. Então, como meu psi é genérico, QB psi que. Então, meu QB que mais geral possível é esse. Ou seja, qualquer estado que seja exato é escrito dessa forma. Ok? Então, qualquer estado exato é escrito dessa forma. Mas daqui você vê o seguinte: C-1 é exato. O estado, C-1 é exato. C-1 0K é exato. Né? Pega o beta' 0, né? Pega o beta' 0 e L' 0. Esse estado aqui é exato. Porque eu posso escrever C-1 0K como sendo QB psi sobre isso. QB qui sobre isso. Certo? Deu para ver? Então, o meu estado C-1 0, ele é exato, porque ele sempre pode ser escrito como QB qui dividido pelo K. Então, meu C-1 é exato. Então, primeiro, né, vou escrever aqui por cima. Esse cara já foi embora porque a condição de ser físico me jogou beta fora. Então, esse cara não pode ser. Esse cara aqui, ele vai embora também, não porque não pode ser, mas porque ele é exato. Como eu estou procurando a cohomologia, né, eu só estou interessado em estados que são fechados, mas não exatos. Então esse cara também não é uma possibilidade. Então o estado mais geral possível é esse cara aqui. Físico, né? Okay? Da minha cohomologia. Com uma diferença. Né? Com uma diferença não, com um negócio a mais ali. Né? Então eu chego à conclusão seguinte. Então, vou escrever aqui logo, né? O meu estado psi1 físico, né, do meu espectro, ele é um estado desse tipo. Só que eu falei que estados que diferem por um estado exato são equivalentes. É isso? É aquela história. Eu falei que o psi', que é igual a psi, mas QB qui, são equivalentes. Então aqui, além disso, então eu tenho aqui uma relação de equivalência. Né? E essa relação de equivalência, né, é aquela história, né?
Se o psi1' é igual ao psi1 mais QB aqui, eu digo que eles são equivalentes. Mas isso aqui significa, né, olhando para o meu QB aqui, para o meu psi1 e o psi1', que eu tenho uma relação de equivalência aqui de UMI, que é um equivalente a um MI mais beta canino. Ah, com raiz de 2 alfa prime aqui na frente que eu esqueci. Mas isso é exatamente a simetria de gauge que eu espero de um Gauss vetorial não massivo. Se os estados relacionados dessa maneira são equivalentes, então são de gauge, né? Ou seja, olha que legal, né? Tudo aquilo que eu obtive no formalino do Lightcomb, né? Eu estou obtendo aqui de novo. Então, aquela história. A condição do L0 psi igual a zero me dá massa. Nesse caso aqui, massa zero. A condição de ser físico diz que a polarização tem que ser transversal e esse cara não pode estar lá. A condição de que eu quero que ele seja fechado, mas não exato, me deu que esse cara é exato, então ele também não entra. E esse cara aqui tem associado a ele uma simetria de gauge. Com isso eu passo de 26, né, que eu tinha aqui, para 24 graus de liberdade, que é o que eu espero de um fóton em 26 dimensões. 24 polarizações, né, graus de liberdade, são 24 polarizações, direção de polarização que ele pode ter. Então é interessante você ver que a cohomologia do seu operador te dá todas as condições que você espera, né? E por aí vai. Então você tem que fazer isso nível a nível. Então, obter o seu espectro corresponde então a cada nível, isso agora você vai pôr N igual a 2. Aí você vai pegar o estado mais geral que você pode escrever no N igual a 2, vai aplicar L0 possível. Bom, a massa já sai daqui, né? Tem muito mistério. A massa sai daqui, né? Vai ser 1 sobre alfa prime, só massa, agora vai positivo, né? Aí você vai aplicar QB nele igual a zero, aí vai ver o que vai acontecer, né? E depois vai querer pegar o cara que não é exato. Então, essas são as condições que vão te dar os estados físicos, que, legal, né? Te dão exatamente aquilo que você espera do que a gente conhece no teoria de campo, né? Em geral, um espectro, uma partícula, né? Com determinadas características. Por que no N igual a zero tem que ser negativo? Nossa. Por que tem que ser negativo? K2 igual a 1 sobre alfa prime. Mas o K2 é menos N2. Nossa. Tem menos N2. Ok? Bom, para a corda fechada é a mesma coisa, né? Vamos lá, deixa eu escrever nesse cantinho aqui. Para a corda fechada é a mesma coisa, né? Só que eu vou ter agora duas condições, né? Para a corda fechada, aí a conta está um pouco mais complicada, mas nem tanto. Eu vou ter que o B0 psi tem que ser igual ao B0 tio psi igual a zero, novamente o single gauge, né? L0 psi igual a L0 tio psi igual a zero, são as condições de massa, né? Que é aquela N igual a N tio, né? E N mais N tio mais 1, né? Aquelas condições lá, né? O Lightcomb que eu tinha. E, obviamente, o QB psi igual a zero, né? E aí eu tenho que procurar por estados exatos, né? Aliás, fechados, que não sejam exatos. Está tudo certinho. Okay? E aí eu deixo como exercício para os senhores ali, né? Pegar o N igual a N tio igual a 1 e fazer isso aí. Achar a homologia do QD nesse nível aí. Vocês já sabem que tem que sair daí. Tem que sair o graviton, o cabo Ramon e o dílito. Então vocês têm que obter um cara antissimétrico, né, com
uma simetria de gauge do tipo, aquele tipo demi-xi-mi menos deni-xi-mi, aquela coisa, né? Ou em outras palavras, né? Cami-xi-mi menos, porra, de cabeça, cami-xi-mi menos o outro, né? Cami-xi-mi, beleza, né? Você tem que achar um graviton, que é um cara simétrico, com uma simetria de gauge cami-xi-mi mais cami-xi-mi, e você tem que achar um dilaton, com uma simetria de gauge K escalar zero. Então, fica para vocês fazerem. Você tem que achar quem são os estados fechados, quem são os estados exatos e fazer a equação de equivalência. Okay? E é daí que sai o gráfico, Ramon. Então, com isso, finalmente chego de quantizar a corda, né? Porque, na verdade, agora é que eu terminei a quantização covariante. Né? Aquilo que eu fiz no início, né? eu argumentei que eu não tinha como lidar com o estado de norma negativo. Né? Eu cheguei numa restrição ao D e o A. Né? Mas eu não achei o D e o A. Então, finalmente, eu terminei a quantização covariante. Eu tenho que usar o formato PST para quantizar a corda de maneira covariante. Né? Se não, por exemplo, a outra maneira é o Whitcomb, né? Mas o Whitcomb não é covariante. Então, a história, minha simetria de Lorentz, ela fica escondida. Né? Mas enfim, então agora já sabemos qual é o espectro, já sabemos quais são os estados que eu obtenho, né? Então, quais estados a minha corda pode representar, né? E agora vamos começar devagarzinho a falar de amplitudes. E é bom também, tipo assim, eu demorar bastante nessa questão, nessa coisa toda, porque quando eu chegar na supercorda daqui a pouco, aí nesses aspectos a gente já vai um pouco mais rápido. Né? Porque eu já mostrei como é que funciona todo esse mecanismo da UPI, né? Já mostrei como funciona essas coisas da quantização da RST, já mostrei como essa coisa de fixar o gauge, né? Então quando eu chegar lá, salvo, obviamente, algumas questões novas, né? Já, como eu fiz isso de maneira razoavelmente detalhada e exaustiva, vamos colocar assim, lá eu vou poder passar mais rápido e ir direto ao que interessa. Não é direto ao que interessa, mas de qualquer maneira eu vou poder ir um pouco mais rápido. Bom, então como eu argumentei, né, o que a gente vai estar preocupado aqui é basicamente com amplitude de espalhamento. Então o que acontece? Eu vou considerar uma soma sobre todas as topologias, né, que me conectam estados iniciais e estados finais. Né? Então, em geral, essa é uma limitação, vamos colocar assim, se você quiser dizer, da teoria de corda, porque ela é uma teoria primeiro quantizada. Então, eu não tenho nenhum mecanismo, por exemplo, de calcular, por exemplo, coisas do tipo amplitudes off-shell. Né? A lá função de Green, point function, essas coisas. Né? Mas eu tenho como fazer quando os meus estados são estados assintóticos. Okay? Então, no curso aqui a gente vai sempre considerar o quê? Matriz S. Né? Ou seja, processos, né, que eu começo em estado assintótico né, e termino em estado assintótico out. Okay? Então, como é que se faz isso? Né? Daquela maneira. Né? Então, o que a gente faz em teoria de campo? Na teoria de campo, o que você faz é o quê? Você considera que no menos infinito ou no mais infinito, né, os seus estados se comportam como estados de partícula livre. Okay? Então, aqui também. Aqui, no infinito, menos infinito, no mais infinito, né, eu vou considerar que as minhas cordas são livres. Né? Okay? E assim eu posso definir estados assintóticos a partir da aplicação daqueles operadores de vértice que eu defini, que eu mostrei aqui quando eu discuti o conjunto conforme na corda. Né? Eu mostrei aquele isomorfismo estado-operador e mostrei para cada estado corresponde um operador. Né? Então, como no mais ou menos infinito as minhas cordas são livres, porque eles são livres, podem ser encarados como livres, vistos como
livre, vamos colocar assim, né? Então, basicamente, corresponde a inserções de operadores de vértice, okay? Locais ali na minha worksheet. Okay? E eu sei quem são. Se não fosse livre, eu estava em problema. Porque aí, como é que eu defino meu operador de vértice? Eu não sei. Né? Então, por isso que eu trabalho também com matriz S. Porque no mais ou menos infinito eu sei que a minha corda é livre. Quando a minha corda é livre, eu sei fazer esse isomorfismo operador operador de estado. Né? Então, por exemplo, né, eu vou imaginar aqui o seguinte. Então eu tenho, por exemplo, né, ele desenha aí essa figura ali. Eu para desenho é complicado, cara. Então, por exemplo, pensa um pouquinho na corda fechada, né? Então, por exemplo, uma amplitude desse tipo, né? Então, aqui longe, né, embora eu tenha desenhado meio errado, muito bem, aqui longe eu tenho cilindros, né? Ok? Então, eu posso, né, digamos assim, vamos pegar, se eu pego uma perna, né, vamos pegar assim, se eu pego uma perna aqui, né, eu sempre tenho uma coordenada, né, por exemplo, essa coordenada W, né, onde a parte imaginária é menor ou igual que zero e maior ou igual que menos 2πt, né, esse é o meu cilindro, né. Então eu estou supondo que esse meu cilindro, ele conecta aqui, vamos dizer assim, né, em t igual a zero, né, ok? E ele vai lá para trás em t igual a menos infinito. No caso que eu botei t explicitamente, mas ele vai lá para trás. Quando t vai a menos infinito, né? Ou melhor, aqui no caso eu botei ele com menos em evidência. Então no caso quando t vai a infinito, esse cara está lá longe. Né? E obviamente eu tenho essa identificação, né? Eu estou na corda fechada, então eu tenho essa identificação, por isso que é um cilindro. Okay? Então, para o processo de espalhamento, né, então num processo de espalhamento, né, eu tenho que fazer t em infinito, porque esse cara vai menos infinito. Então eu tenho um estado assintótico lá embaixo. Okay? Só que eu tenho a coordenada W e eu tenho a coordenada Z. E aí vem o milagre, né, da minha transformação conforme. Eu tenho a coordenada W, mas eu também tenho a coordenada Z. Coordenada Z, você lembra que a corda fechada ela é definida como menos IW. Então ele me mapeava o cilindro no disco. Né? Então no caso aqui, o meu Z era menor ou igual que 1, que no caso aqui eu estou indo até o zero. Né? E é elevado a menos 2πt. Okay? Então o meu cilindro ele vai no disco unitário, basicamente. Nesse caso aqui, como eu não peguei o t a menos infinito, no caso aqui eu tirei o meio, né? T infinito, eu estou com um disco, mas com um buraco no meio. Né? Quando eu faço t no infinito, esse buraco vai fechando, né? Até eu chegar na origem, que era onde eu inseri o operador de vértice. Lembra que eu inseri o operador de vértice na origem, que correspondia na coordenada W a ter um t menos infinito. Ok? Então, por enquanto, é aquela história. Eu estou com um disco com um buraco no meio. Obviamente, quando eu pegar t infinito, esse buraco vai fechar. Mas o que eu quero com isso, né? É que com essa transformação conforme aqui, eu mapeio. Eu sempre consigo mapear, por exemplo, coisas desse tipo com coisas desse tipo aqui. Na esfera, né? Porque esse cara vai num disco com um buraco. Então, se você olhar de maneira local, é que ali eu desenhei de maneira global, né? Mas se você olhar de maneira local, isso aqui vai num disco com um buraco, que é basicamente uma coisa aqui, né? Vamos colocar assim. Localmente, né? Então, eu consigo mapear essa variedade aqui, vamos dizer assim, nessa superfície de rima aqui, que é uma coisa extremamente complicada, que é extremamente nem tanto, desenhar é fácil, mas fazer conta dessa coisa aqui deve ser meio complicado. Na esfera, que é algo muito simples, que é algo muito simples de fazer conta com a esfera.
né? Então eu mapeio isso aqui e eu tenho o quê? Eu tenho 4 buracos aí. Esses buracos são onde eu vou inserir meu operador de vértice. Então, quando o meu T vai infinito, a minha amplitude nada mais é do que de calcular a amplitude, né, a minha função lá de correlação, né, minha amplitude, na esfera onde eu insiro 4 operadores de vértice. Nesse caso aí, né, 4 nesse caso aí. Então, espalhamento desse tipo nada mais é do que calcular. Aí, aula que vem eu começo a mostrar como eu calculo isso, a calcular amplitudes na esfera com 4 operadores de vértice inseridos em pontos da esfera. Okay. Essa é a mágica da simetria conforme. Esse espalhamento é o espalhamento do encontro de 2 cordas. Nesse caso aqui sim. Eu tenho 2 cordas indo em 2. Se fosse 2 cordas e nenhuma, teria a mesma esfera, só com 3 cordas. Isso, exatamente. Se você, nesse caso aqui, ainda dá para ver de uma maneira geométrica. Né? Basicamente, você pode deformar isso na esfera sem nenhuma ruptura. É só topologicamente equivalente. Eles são homeomorfos. Isso. Obviamente, se eu tiver, aqui você falou, se eu tiver só 3, aí um vai sumir aqui. Se eu tiver N, eu tenho que botar N operadores de vértice aqui. Mas porque a corda fechada vai ser sempre o meu morfo da esfera. A trilha, eu já vou chegar lá, assim. Sim. O mais legal de tudo é que a topologia em 3 dimensões tudo é esfera. Tudo é esfera, quer dizer, vamos lá. Tudo é esfera a menos de umas coisas que eu vou definir, que são os rendos, cross-caps e buraco. Né? Mas basicamente é esfera. É engraçado, 2 dimensões. Isso que eu falo que é uma mágica mesmo, por quê? Porque a minha sorte é que eu estou em 2 dimensões. Se eu tivesse em 3, eu não saía do lugar. A mágica é que, estando em 2 dimensões, é mais uma coincidência, que eu não acredito que seja uma coincidência, muito bem, então, uma coincidência, que o fato de estar em 2 dimensões é justamente aquilo que os matemáticos já me disseram quais são todas as variedades que já foram classificadas. Então, não deixa de ser interessante. É uma coincidência, uma feliz coincidência, senão eu não conseguiria sair do lugar. Quer dizer, até conseguimos, eu não trabalho nada, porque aí eu ia ter que fazer, eu teria que catalogar a superfície, as variedades em 3 dimensões, né, topologicamente. Né? Aí eu não sei nem como é que está isso em Wikipedia, sei lá, não sei, acho que não tem uma classificação. Mas você está em 2 dimensões porque escolheu um objeto tipo corda. Isso. Para tirar dele as informações. Mas em 3 dimensões não está. Tem o seu progresso com a objetividade de colocar aí, Bom, isso é na corda fechada, né? A corda aberta eu não tenho cilindro, mas tenho faixas, né? Então, no caso da corda aberta, a coisa é muito similar. No caso da corda fechada, se você está em 2 dimensões, o que você quer dizer? Porque Não, aqui a minha não, desculpa. É que a minha worksheet é bidimensional, isso quer dizer que não estou em 2 dimensões. Mas como é que pode uma corda fechada ter um cilindro estar em 2 dimensões? Não, cuidado. A minha worksheet é bidimensional, isso eu quero dizer. Meu espaço-tempo é 26, mas eu quero dizer que a minha worksheet é uma variedade bidimensional, isso eu quero dizer, quando está em 2 dimensões. Mas a corda fechada está na worksheet, não? Não, ela caminhando, ela desenha gera a um worksheet. Sim. Ela caminhando, ela desenha a worksheet. Num espaço de D igual a 26. É a mesma coisa que o diagrama de Feynman. O diagrama de Feynman a partir de uma linha. Você desenha Isso tudo bem, né? Porque agora que eu reparei que a nossa figura é necessariamente dimensional. E
rodas são necessariamente, porque eles são fechadas, tridimensionais. Você foi falar guarda aberta, eu lembrei. A guarda aberta é um negócio que Isso. é um objeto necessariamente bidimensional. É. A guarda fechada é um objeto tridimensional que gera um monte de sheet bidimensional. Não, ela não é tridimensional. Ela é unidimensional, porque ela é sim, mas quando ela anda, ela gera uma superfície bidimensional. Ela é uma dimensão porque ela é só a linha que... Ela é só a linha. E quando ela anda, ela gera o quê? Uma superfície bidimensional. Porque o centro do cilindro é oco. Vamos colocar assim. Eu só estou na superfície dele, eu estou com a superfície do cilindro. Assim como eu só estou com a superfície da esfera. Dentro da esfera não existe. Entre aspas. Não existe. Para mim não existe. É isso que eu estou tentando visualizar na teoria, porque se ela está num espaço, se ela é contida num espaço maior dimensão, ou seja, seja quantas forem, esse espaço não é oco, ele existe. Não, o espaço existe. Mas a minha world sheet é uma superfície. É, mas quando ela é uma world sheet que tem um espaço dentro dela fechado, tem alguma coisa ali dentro. Existe esse espaço. E esse espaço existe, pode ser sim, influenciado pela física da sim, world sheet. sim, existe. Esse espaço existe. Esse espaço dentro da corda, por mais que eu diga que a corda é unidimensional, dentro dela existe alguma coisa. Tá? Vamos seja vazio. A world sheet é imersa Isso. no espaço dela. Exatamente. Existe o embedding, né? O espaço-tempo, o x-mi. Mas em termos da world sheet, não. Topologicamente, não. Mas quando a world sheet fecha um espaço, que ela não... O que quer dizer fecha o espaço? Esse espaço vazio que você falou aí, que não existe ou que existe no meio da corda. Tá. Quando ela fecha um espaço e ainda assim ela não, dentro dela ela não define nada, ela não interage com ele, sei lá, parece meio estranho, não? É porque você pode fazer a seguinte analogia. Para um cara que vive na corda, né? Vamos supor, um cara que vive na corda, ele só vê bidimensional. Claro, é isso que eu estou tentando discutir, mas o fato de ele viver na corda não muda o fato que existe. Não. Um espaço para além da corda. Não. E ele... Não muda. Não, tem razão. Se você pensar, sei lá... Tanto que eu tiro a física dessa coisa fora a partir da world sheet, que eu vou mostrar hoje, inclusive. Você tira a física da coisa fora, então teoricamente teria que tirar a física da coisa dentro. Não, eu quero dizer... Exato. Mas eu quero dizer que coisa fora é fora da world sheet, inclusive dentro do buraco. Exatamente. A coisa fora que eu quero dizer é fora da world sheet. Só que aqui você começa a entrar em umas coisas meio estranhas, né? Porque quando eu falo da corda fechada, você está falando de uma corda num tamanho da ordem de 10 a menos 33 centímetros. Né? Então, dentro de 10 a menos 33 centímetros, quanticamente, eu acho que eu nem sei como se detecta, entendeu? Você começa a entrar nessas coisas. Mas nessa ordem de grandeza, você tem que pensar no que acontece. Nisso acontece. Justamente por ser pequeno é que você tem que pensar. Tem que pensar o que acontece. Não, mas é exatamente isso. O que está dentro, eu quero dizer o seguinte, o que está dentro pertence ao espaço-tempo, mas não pertence ao world sheet. É isso que eu quero dizer. Mas se você está dizendo que a gente vai tirar o que acontece fora, quando for tirar o que acontece fora, a gente não vai levar em consideração, não vai diferenciar o que é fora do buraco ou dentro do buraco. A gente vai considerar como se fosse uma coisa só. Não, x-mi. Pois é, mas a física dentro da corda, por mais que a corda não sinta ela, por mais que a corda não sinta não, se é ela que produz, ou é a partir dela que a gente vai entender, era para ser diferente, não? Nesse espaço de 10 a menos, de raio de 10 a menos 33. Não. Vai ser uma física mais influente, sei lá, uma reação. Não creio. Enquanto você não estiver na corda, é porque aquela história, quanticamente, aquela história, a partícula não está paradinha, eu não consigo ficar em cima da partícula, de uma certa maneira. Né? Então é aquela história, a corda também ela é unidimensional, né? Então, como é que eu vou dizer? Você definir em si a corda já é difícil, como definir a partícula em si é difícil. Definir em termos de resolução. Aquela história, você desenha uma coisa, mas você não... De novo, é a questão do diagrama de Feynman, de certa maneira. Você
desenha uma coisa, mas você não sabe se é assim. Porque você não tem resolução. A mecânica quântica te proíbe de saber se é assim mesmo ou não. Assim no seguinte sentido, né? O que eu quero dizer é o seguinte, você nunca vai ver, quanticamente, você nunca vai ver a trajetória da partícula. Quanticamente, você nunca vai ver a trajetória da corda. É isso que eu quero dizer. Mas a questão não é de trajetória, a questão é de mesmo que não, enfim, né? Você pode não definir a trajetória, mas você tem que definir como ela interage com o espaço-tempo também. Eu vou chegar lá. Vou chegar lá. Não, sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. Justamente porque, apesar Ela de tem que nem a definir. partícula você não tem como definir ela, Não, concordo. Não, a não, partícula não tem a influência que isso aí tem no espaço-tempo. não, vou chegar lá. A corda vai interagir com o espaço-tempo, sim. Tem que interagir. No fundo, eu quero chegar numa teoria, por exemplo, de gravitação, tem que interagir. Porque a corda tem uma energia associada. Ela tem que interagir com o espaço-tempo. É que isso aqui é uma visão, né? É aquela história, é a visão de integral de caminho. Somos todos espirituais, estamos num processo quântico. Nada mais nesse sentido. E no caso da corda aberta, né? Bom, então, no caso da corda aberta, justamente, eu não tenho cilindro, mas tenho faixa. Né? Então, no caso da corda aberta, eu vou ter coisa desse tipo. É só para fazer um cara do mesmo tipo, né? Só que agora essa parada aqui é chata, né? Então, novamente, a minha coordenada aqui, né, era o imaginário de W menor ou igual a zero, maior ou igual a menos 2π. Só que agora eu não tenho a identificação, né? Eu tenho a fronteira entre 0 e π. Né? Aqui eu tinha identificação, mas aqui eu não tenho. Aqui eu tenho a minha fronteira entre 0 e π. Mas novamente eu tenho a minha coordenada z, que era nesse caso menos e elevado a menos iw, mais ou menos. Então nessa coordenada aqui eu tenho novamente o meu módulo de z menor ou igual que 1, né? Menor ou igual a L, maior ou igual que L elevado a menos 2πt. Só que agora o meu imaginário de z é maior ou igual que 0. Lembra que eu mapeava a faixa, né? Então a faixa no semidisco, na parte superior do plano complexo, mas era no semidisco, né? Não era o disco todo, era o semidisco. Então, já dá para perceber que isso aqui é deformado o quê? No disco. Né? Isso aqui, se você olhar agora do ponto de vista mais geométrico, você pode transformar ele no disco com esses caras. Mas esses caras que são a minha, né? Eles são mapeados o quê? Justamente em semicírculo, semicircunferência. Então eles são mapeados localmente, né? Em coisas assim. Que quando o meu T vai infinito, eles vão fechando, né? E quando o T vai infinito, eles vão fechando, né? E aí eu tenho inserção no meu operador na coisa. A importância é o seguinte, a diferença daqui para lá é o seguinte, é que quando eu tratar de amplitude de corda fechada, eu vou ter uma superfície aqui, né? Onde eu vou inserir meus operadores de vértice dentro da minha superfície. Em qualquer lugar da esfera, por exemplo. Né? Na corda aberta, eles têm que estar na fronteira. Vocês veem aqui que eu não posso inserir um cara aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui. Só se for corda fechada. Se for corda fechada, sim. Mas se for corda aberta, eu tenho que inserir os caras, meus operadores de vértice, na fronteira. Tem interação em corda aberta com corda fechada? Tem. Aí se eu misturar os dois, aí eu vou botar gente dentro e gente na fronteira.
Beleza. Então, no final das contas, o que acontece? Eu vou, então, pegar um cara desse tipo e pegar o quê? Somar sobre, né, topologias aí, onde eu vou colocar o quê? Um operador de vértice, né, que vai me criar esses estados. Aquela história, cada estado corresponde a um operador de vértice, né, aquele isomorfismo que eu mostrei aqui. Então, cada estado correspondendo aqui, por exemplo, né, aqui, lá no menos infinito, via esse mapa, né, eu masculho o cara em operadores inseridos na minha worksheet. Operadores esses que justamente eu chamei de operadores de vértice, são os operadores que criam aquele estado, né, uma vez que eu coloco os caras dentro da integral de caminho, da minha amplitude. Então, beleza. Então, eu tenho que lidar, então, com essa inserção desses operadores de vértice, né, que aqui eu vou chamar, né, então eu vou ter meus operadores de vértice, que eu vou chamar aqui de um VJK, né? O K é o momentum aí, né? E o J é o tipo da partícula que eu vou inserir. Então eu vou estar lidando com super variedades de, né, superfície de Riemann, né, basicamente, né, com inserção de operadores aí. Então eu tenho que descobrir, né, de certa maneira, esse operador de vértice. Já mostrei aqui alguns deles, né? Então, no final das contas, o que é a minha matriz S? Assim como, né, eu fazia com o diagrama de Feynman, eu tinha que somar sobre todos os diagramas, né, no final das contas, né? Aqui também eu tenho que somar sobre todos os diagramas. Mas o que é somar sobre todos os diagramas aqui? É somar sobre todas as topologias. Só que no caso aqui, é uma coisa interessante, que quando eu somava sobre todos os diagramas de Feynman, os diagramas de Feynman, dependendo da ordem que você ia, eles eram muitos. Né? Eles eram muitos. Aqui, dependendo, aqui eu tenho muito poucos, aliás. Né? Por exemplo, qualquer diagrama desse tipo, né, que a gente chama de trilevel, vamos colocar assim, com N caras, só vai ter aquilo. Não precisa considerar mais nada, você precisa considerar a esfera com N caras ali dentro. Uma amplitude de corda aberta com N caras aqui, a trilevel, é simplesmente um disco com N caras inseridos aí na minha fronteira. Okay? Então a minha série, de uma certa maneira, é bem mais simples, nesse sentido. Então, em geral, a minha matriz S, ela vai ser escrita dessa forma. Eu vou definir um S com J1, Jn, né? Tem um N partículas, né? N tipos aí, um N momenta, on shell, né? Aquela história, estado assintótico, né? Isso aqui vai ser o quê? Vai ser a soma sobre todas as topologias compactas Por que todas as topologias compactas? Porque coisas desse tipo, né, cilindro, aquela coisa toda, tudo mapeia aqui, né? Então no fundo é tudo compacto. Okay? Então eu vou somar essas topologias compactas, né, da minha integral aí de caminho, né? Como eu defino a minha amplitude. Aqui tem o E elevado a menos S a ação menos aqui, lembra que eu tive que botar aqui o cara que era característica de Euler, né? Vou ter que apagar aqui. E aqui vai ter o produtor em I, né, de 1 até N, dos meus operadores de vértice. Só que aquela história, eu estou numa teoria invariante de filomorfismo variable. E além do que é o seguinte, a minha amplitude, de uma certa maneira, não pode depender de onde eu insiro o cara, né? De uma certa maneira. Porque esse ponto não tem nada de especial em relação a esse, a esse. Então, no fundo, para preservar a invariância de filomorfismo, eu tenho que integrar os caras. Então, eu vou inserir meus operadores de vértice, né?
são escritos dessa maneira. Então, essa é a minha amplitude em geral. Então, é assim que eu vou fazer a interação. Ainda falta um pouquinho, né, que eu vou fazer na próxima aula, né? Eu vou começar a lidar com esse cara aqui, porque novamente eu tenho que fixar o gauge, né, lidar com... Aí aqui vai complicar um pouquinho, né? Para chegar aí, porque ao fixar o gauge, na verdade, eu vou estar querendo determinar uma coisa que chama de espaço de módulo, né, da minha variedade. E aí, é aquela história, a minha esfera eu vou fazer de uma maneira, meu toro eu tenho que fazer, enfim. Aí eu vou ter que lidar com cada um, né? Mas, em geral, é isso aqui. E aí depois eu vou mostrar como é que eu fixo o gauge aqui e o que isso vai gerar ao longo do caminho. Mas, em princípio, é isso aqui. Essa é a minha matriz S. De N partículas aí, né? Interagindo. Ok? Beleza. Bom, agora vamos lá. É aquilo que eu falei, né? Em duas dimensões, né? Eu tenho uma variedade, qualquer variedade, né? Uma superfície, aqui, né? Compacta, né? Orientada, bom, conexa também, e orientada. Então, qualquer variedade compacta, em duas dimensões, obviamente. Né? Vou botar aqui, senão... Qualquer variedade compacta, conexa e orientada, tá? Ela é, na verdade, a esfera, são topologicamente equivalentes, eu vou colocar aqui um símbolo aqui para dizer isso. Ah, e sem fronteira, desculpa. Tá? E sem fronteira, elas são topologicamente equivalentes, símbolo aí, inventei a notação aqui, elas são topologicamente equivalentes à esfera com G Reynolds. Tá? O que é um Reynolds? É aquela parada do tórax. Então, por exemplo, eu tenho a minha esfera, tem geno zero. Tem o meu toro, né, aquele desenho assim no meio. Tem genos 1. Tem o bitoro. Tem genos 2. E aí vai. Então, você vê que é uma coisa muito simples. Né? Então, qualquer variedade compacta, conexa, orientada e sem fronteira, né, são topologicamente equivalentes à esfera, ao toro com 2 Reynolds, ao toro com 3 Reynolds, 4, enfim. Que corresponde, a gente vai ver exatamente a expansão de loops da corda fechada. Né? Trilevel, né? 1 loop, 2 loop, 3 loop, 4 loop. Então, em amplitude da corda fechada, eu só vou estar lidando com a esfera, com toro, bitoro, enfim, mas basicamente esfera e toro. Obviamente eu não vou chegar no mini bitoro aqui. Bitoro já está de bom tamanho. Mas, enfim, em teoria. Ok? Agora, e se ela tiver fronteira? Né? Bom, se ela tiver fronteira, aí é aquela história. Topologicamente, se você pensar, por exemplo, o disco. O disco que eu
botei lá para a corda aberta, né? Eu posso obter o disco a partir da esfera se eu fizer um buraco nela. Né? Se a esfera com um buraco, aí topologicamente é equivalente ao disco, porque a esfera não, por quê? Porque para levar a esfera no disco eu tinha que rasgar, então não é. Agora a esfera com um buraco, ela é equivalente ao disco, topologicamente equivalente ao disco. Então, no fundo, colocar uma fronteira na minha superfície é basicamente fazer um buraco, cortar um buraco. Okay? Então agora, se eu tirar esse sem fronteira, né, e botar em geral, então vai ser qualquer variedade, né? Vamos escrever isso aí. Então, qualquer variedade. Agora, compacta, conexa, orientada. Agora, com ou sem fronteira, tanto faz. Com ou sem fronteira, né? Ele é topologicamente equivalente à esfera com gênero G e B buracos. Né? Então, se eu tiro sem fronteira, ou seja, com ou sem fronteira, tanto faz, então ou é a esfera com gênero G, ou é a esfera com gênero G e B buracos. Okay? Por exemplo, o disco. O disco, ele é a esfera com gênero 0 e 1 buraco. Okay? O ânulo, né? que é o gráfico aí a um loop da corda aberta. Né? O ânulo é o quê? Ele é a esfera com gênero 0, de novo, mas com 2 buracos. Por aí vai. Então, em termos de variedades orientadas, portanto, né, eu vou lidar simplesmente com esferas com gênero G, sei lá, buracos. Gênero G e buracos. Okay? E N buracos. Tá? O problema, quer dizer, o problema não é bem um problema, mas a coisa fica bem mais chata, pelo menos, quando eu estou agora falando da teoria não orientada. Você lembra que eu tinha a teoria não orientada? Aí a coisa, né, fica mais chata. Né? Para lidar com a teoria não orientada, né, aí eu vou ter que colocar uma coisa aí que eu sempre achei bem bizarra, pelo menos porque está no limite da minha... assim, é difícil de lidar, em termos de intuição geométrica, uma coisa chamada cross-cap. O que é o cross-cap? O cross-cap é o seguinte, suponhamos que eu tenho uma variedade, né? Basicamente eu tenho uma variedade, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou cortar um buraco na minha variedade e vou identificar pontos diametralmente opostos desse cara. Ou seja, eu vou identificar esse ponto, né? Eita. Com esse ponto, com esse, né? Então, no fundo, eu não estou criando uma fronteira porque eu estou cortando o buraco, mas eu não estou criando uma fronteira porque eu corto o buraco, mas identifico pontos opostos. Então, no fundo, eu não tenho uma fronteira, né? Eu posso ir de um lado para o outro, digamos assim, eu não tenho uma fronteira. Então, isso é um cross-cap. Né? Eu não sei como traduzir, você sabe? Não sei, é um cross-cap. Okay? Então, se eu estou lidando então com qualquer variedade né, compacta, conexa, orientada ou não, né? Orientada ou não, né? Orientada, tanto faz, com fronteira ou sem fronteira, isso aqui vai ser topologicamente equivalente à esfera com G handles, B buracos
e C cross caps. Ah, sabe também como é que traduz Reynolds? Alças, né? Alça? Ah, obrigado, nunca tinha ouvido alça. Então, beleza, alça. Então, você tem a esfera aí com G alças, né? B buracos e C cross caps. Ok? Beleza. Né? Okay. Então, no fundo, o que eu preciso saber da minha variedade é quantas alças, né? Quantos buracos e quantos cross caps. Pode parecer simples, mas não é tanto. Assim, a ideia é assim, mas não. Okay. Ah, e obviamente, para fazer o cross cap aqui, eu esqueci de falar aí, né? Para fazer o cross cap, né? A questão é a seguinte: você pega aqui o seu, né? Vamos lá, vamos supor que eu peguei meu disco, né? Cortei o buraco, né? E aí, então tem uma coordenada Z, né? E nesse cara aqui, o que eu faço é identificar Z com -1 sobre Z barra, né? Então isso me cria o tal do cross caps, ok? Essa identificação aí, essa identificação de pontos opostos. Uma outra coisa, quando lidamos com isso complexo, já tem uma limitação. Como o caso não orientado, o caso feio, no qual É muito feio. complexo não entra. É muito feio. Quer dizer, feio não, bonito pra caramba, mas é difícil. Quer dizer, é difícil, sei lá, para mim é difícil, para mim é fácil, mas para mim é difícil porque é difícil você imaginar as coisas, né? Por exemplo, vou dar um exemplo agora. Então, por exemplo, né? Vou dar um exemplo agora de porque para mim é complicado. Por exemplo, se eu pego essa variedade aqui, GBC igual nenhuma alça, nenhum buraco e um cross cap. Né? Então isso é o que? Isso é a esfera, né? Sem buraco e com um cross cap. Isso é o que nós chamamos de plano projetivo. Né? Então isso aqui é o plano projetivo. RP2. Outro exemplo, né? Nenhuma alça, um buraco e um cross cap. É a faixa de meios. O que quer dizer o cross cap quando você pensa na interação de cordas? É uma superfície não orientada, você não tem uma orientação na sua corda. Lembra, o meu x-mid de sigma é identificado com o x-mid de π menos sigma. Então eu não tenho uma orientação. Aí quando eu não tenho uma orientação, eu tenho que considerar a superfície não orientada. Aí eu vou ter que usar o cross cap. Professor, existe alguma motivação física para eu escolher orientabilidade ou não? Olha só. Bom, primeiro assim, a esse nível aqui é uma questão de... é uma possibilidade que você tem. Né? Agora, no nível mais... quando a coisa iniciou, é porque você imaginava, na verdade a teoria de corda ela foi surgindo no primeiro momento para tentar explicar interações hadrônicas, né? Coisas raras, ressonância, então, em geral, você tinha, né, isso eu não posso dar detalhe porque eu não estudei esse negócio, que você interpretava a interação entre os quartos como um tubo de fluxo, umas coisas assim, né, isso eu não sei detalhe. Mas, em geral, você imaginava, então, que na verdade a sua corda, naquela visão, a sua corda, na verdade, era um quantum desse fluxo, desse tubo de fluxo, né, entre o Q e o Q bar. Tá? Entre o Q, aí você imaginava que no fim desse fluxo, que era a sua quarta, vamos colocar assim, você tinha um quarto e um antiquarto, por exemplo. Então você tinha, por exemplo, no caso do quarto e antiquarto, o que acontecia? O seu quarto ele se transforma pela SO3, pela fundamental da SO3. O seu antiquarto ele se transforma pela antifundamental da SO3. Então você tem a 3 e a 3 barra. Então você tem uma orientação na sua corda no sentido que esse aqui se transforma pela SO3 e esse aqui se transforma pela 3 barra. Então você gera uma orientação, de uma certa maneira, na sua corda. Tá? Em zero você tem um quarto, em π você tem um antiquarto, vamos colocar assim. Tá? Então você tem uma orientação. Né?
A não orientada é que vamos supor agora que você não tem quark antiquark, você tem partículas aí, por exemplo, você considera representações do SU2. A representação complexa do SU2 é isomorfa a real. Então você não tem 2 barras. Né? Então você tem 2 e 2, aí você perde a noção de orientação. Tá? Então a motivação original era essa. Aqui no caso, ela entra como, vamos supor, nunca vi isso na minha vida, ela entra como uma possibilidade que você tem. Uma possibilidade que você tem. De ter coisa aí na sua teoria. Além do que você nada te diz que a sua corda tem que ser orientada, no sentido, por que vai dizer a via? Como é que eu vou ver a orientação da corda? Então, no fundo, aqui é mais uma possibilidade que você tem. Tá? Mas a interpretação original é essa. No fundo, então tem a ver com paridade, carga. Ah, tem. Tem a ver, inclusive, com o Yang Mills, por exemplo. Você vai ver quando eu colocar Yang Mills aqui, isso vai ficar claro. Tá? Porque uma maneira de você colocar o Yang Mills na sua teoria de cordas é justamente essa. É você considerar que uma ponta tem uma representação e outra ponta tem outra. Tá? Ou a mesma. Tá. Então tem aqui, esse aqui é a faixa de Möbius. Porque eu tenho um disco, né, 0 handles, né, e um buraco é o disco. Só que o disco é com a borda identificada, né, então basicamente você pode pegar, ou se você quiser um disco, uma faixa, né. Então você pega a faixa, né, gira e... Então essa é a faixa de Möbius. É o símbolo ímpar, né? Então é a faixa de Möbius. Esse aqui é o GBC, né? Se eu tiver 0 handles e 0 holds, é minha esfera. Aí o cara põe 2 cross caps. Né? Então você tem, por exemplo, aqui já começa a minha dificuldade. Isso aqui é a garrafa de Klein. Cara, é difícil imaginar isso. Ou seja, eu pego a esfera, corto 2 buracos, identifico. Isso me dá a garrafa de Klein. Não sei. Pois é. Juntos 2 buracos? Pois é, imagina um cilindro. Então o que eu vou fazer? Eu vou imaginar um cilindro, né? Não, dá para imaginar. Agora que você fala, dá para imaginar. A minha esfera, eu vou com 2 buracos, eu vou num cilindro. Aí eu pego o meu cilindro, giro. Aliás, eu tenho que fazer assim, né? Tem que girar e botar por ele mesmo. O negócio que você... Não é girar assim para fazer o toro, porque aí é o toro. É quase uma cobra comendo um tal do rabo, né? É mais ou menos, porque, é assim, eu pego o cilindro. Se eu grudar assim, por qualquer rotação, eu tenho toro. O que eu tenho que fazer é que eu tenho que girar e meio que dobrar para dentro e conectar assim. Né? Eu não sei se consigo Ele só pode ser visualizado no R4. Ah, tá bom. Então eu não vejo. Pô, se eu visse então, agora eu ia ficar feliz. O único que deu é R4. Mas é mais ou menos isso. Como você tem um desenho da garrafa de Klein, então, eu não sei como é que ele faz aquilo, você tem um desenho lá da garrafa de Klein. Basicamente você gira e põe por dentro. Assim. Mas enfim, e aqui eu já desisti, porque esse aqui é o GBC igual a 003 e o GBC igual a 101. Esses 2 caras aqui são equivalentes, na verdade, ao toro com 1 cross-cap. Aí ele deixa eu falar. Ou seja, se eu pegar a esfera, né, com 3 cross-caps, eu toro com 1. Né? E se eu pegar o toro sem buraco, né, com 1 cross-cap, é o toro com... Bom, aí né? É o toro com cross-cap, obviamente. Isso aqui é fácil de ver, né? É o toro com cross-cap. Agora, que uma esfera com 3 cross-caps equivalente ao toro com 1, aí já não é difícil ver.
Seniquilo? Na verdade, se aniquilam para dar um handle. Ou seja, dois cross-caps, eles na verdade se juntam ou não. De alguma maneira eles são equivalentes a um handle. Como? Não sei. Mas de qualquer maneira, né, a gente deixa isso para os matemáticos, né, os caras são fera nisso, a gente só pega o resultado. Então, não, eu acho legal esse tipo de coisa, mas eu acho difícil. Eu acho difícil assim, a imaginação, né? E aí, mas você consegue, em geral, você deve ser capaz de construir mapas, né? Homeomorfismos. Então você constrói homeomorfismos aí, pelo menos que você não veja, você consegue construir homeomorfismos aí que conectam essas coisas, né? Então, enfim. Tem como fazer. E olhando aqui, né, eu argumentei lá que esse cara aqui, na verdade, era aquela ação que tinha a ação de Einstein-Hilbert na minha variedade, né, na minha worksheet, e mais aquela curvatura exterior. Né? E isso, na verdade, em duas dimensões é uma topológica, né, uma quantidade topológica, né, que era justamente o quê? A característica de Euler. Então, relacionado com a característica de Euler. Então, a característica de Euler, né, já comentei isso aqui, mas refrescar a memória. Então, a característica de Euler da superfície, na verdade, cada superfície vai ter uma característica de Euler. Então, na verdade, a característica de Euler vai funcionar como um peso também na minha soma sobre histórias, na minha soma sobre variedades. Né? E eu argumentei que a minha coupling constant, né, era justamente o lambda, E elevado a lambda. Okay? Porque aí quando você emitia uma corda fechada, você alterava a sua constante de Euler. Né? Então, portanto, a amplitude de emitir uma corda fechada e emitir uma corda aberta, na verdade, se manifestava na mudança da constante de Euler, que se manifestava em acrescentar aqui um E elevado a N lambda. Vou colocar assim. Né? Então, a minha constante de acoplamento, está relacionada a ou emitir ou absorver, né? Então, faz uma corda aberta ou uma corda fechada, está relacionado com E elevado a lambda. Então, esse aqui, né, que é a característica de Euler, né, o número de Euler, okay, né, o equivalente topológico ele é dado por 2 menos 2G menos B menos C. Ou seja, ele é dado estritamente pela quantidade de alças, buracos e crosscuts. Então basicamente é isso. Então eu vou somar sobre essas topologias, que eu repito, né, a partir dela que vem, eu vou mostrar como é que você faz para considerar. Porque aí você tem que considerar a topologia, né, da sua variedade. Mas então você tem que somar sobre diferentes topologias, né, levando em conta a característica de Euler do cara, né, que vai estar relacionado justamente com a constante de acoplamento, né, da sua coisa aí, e inserir os operadores de vértice. Os operadores de vértice, eu já mostrei aí, né, mas para relembrar, os operadores de vértice eu já sei, né, só para mostrar alguns casos, que é os casos que a gente vai usar aqui, né, você vai chegar mais longe do que isso. Por exemplo, se eu considerar táquio da corda fechada, né, o táquio da corda fechada era o que? Era o 0K, né? O meu vácuo era o vácuo, né? Era o 0K lá. Né? E eu mostrei pelo aquele mapa operador estado que ele correspondia à inserção do E elevado a IKX, né? na minha coisa. Eu mostrei isso daí. Então, meu operador de vértice aí do táquio, vamos chamar assim, né, da corda fechada, ele vai ser basicamente o que? Ele vai ser um GC, eu vou colocar a constante de acoplamento nele, integral em D2E, já estou considerando okay. Eu tinha que ter aqui um D2 sigma raiz de G, né? Mas se eu pegar fixar o gauge e pegar a variedade plana, que eu sempre consigo, né? Uma vez que a minha simetria de filma-filme vai estar valendo, né? Então isso aqui é escrito como dessa maneira.
E aqui vem uma coisa interessante, né? Isso aqui, repito, é a constante de acoplamento, aí da corda fechada, emissão ou absorção, né? E aí aquela questão, esse cara, como eu falei, né, como a gente viu ali na amplitude, ele tem que ser invariante conforme. Né? Por quê? Porque a minha amplitude ela é invariante, tem, né, ser conformemente invariante, porque a minha simetria, né, eu fiz um esforço danado para manter. Né? Eliminei as anomalias, coloquei gosto, né? Então, a minha amplitude tem que ser invariante conforme. Então, esse cara tem que ser invariante conforme, né? Porque ele entra lá dentro. Né? Para ele ser invariante conforme, é aquela história. Isso aqui, se você quiser, é só para botar em mais detalhe, né? Eu posso escrever como dz barra é elevado a i kx. Esse cara tem peso conforme menos 1. Esse cara tem peso conforme menos 1. Vou botar tio porque é no setor anti-holomorfo, tá? É menos 1 também, mas eu botei o tio só para lembrar que é anti-holomorfo. E esse cara, ele tem peso alfa' k quadrado sobre 4, alfa' k quadrado sobre 4. Lembra que eu calculei isso e falei que ele ia aparecer em algum lugar, né? Ok? Então, para isso ser invariante conforme, não tem jeito. Né? Alfa' k quadrado sobre 4, né, tem que ser igual a 1. Logo, k quadrado tem que ser igual a 4 sobre alfa'. Ou, em outras palavras, m ao quadrado é menos 4 sobre alfa', que é justamente a massa do TAC. A corda fechada. Okay? Então, esse cara é realmente o cara que me gera o TAC. Olha só que interessante, né? Quer dizer, interessante às vezes nem tanto, mas é interessante. Né? Só para escrever aqui, né? É o TAC. Para ter invariância conforme, esse cara tem que estar no shell. Ou seja, novamente, eu só sou capaz de lidar nesse formalismo com caras on shell. Porque fazer essa coisa off shell é complicado porque o meu operador de vértice não vai ser invariante de positivo-morfismo. Né? Vai ser invariante conforme. Vai gerar. Tá? E aí ferra. Aí a coisa é bem mais complicada. Né? E não só ela é bem mais complicada, como nós não entendemos ainda exatamente como fazer de uma certa maneira. E aí você tem que apelar, aí é que a história, aí você teria que avançar para uma teoria de campo, né? E aí a gente não sabe muito bem, quer dizer, não sabe muito bem, tem várias coisas aí, mas a gente não entende ainda perfeitamente como é que você lida esse tipo de coisa. Mas se o cara está on shell, eu tenho minha simetria conforme da minha matriz S, né? E está tudo valendo. Ok? Outro exemplo são os estados tensoriais. Então, meus estados tensoriais, né? Vou chamar assim. Tensoriais, né, são vários, né? Mas eu digo assim, os primeiros lá, n igual a n igual a 1, né? É aquela história. Esses caras são os n igual a n igual a 1, né? Isso eu quero dizer com tensorial. Na verdade, tem outros tensoriais aí, né? Nos níveis maiores, mas para mim isso esses caras eram criados por quê? Né? Esses caras eram criados, né, dessa maneira, né? Esse 0K aqui já é o composto, né? São estados desse tipo. Né? Pela correspondência, né? Operador estado, né? Aquele isomorfismo lá, eu mostrei, né, que esse cara correspondia à inserção de um cara desse tipo.
mostrei isso lá, foi um exemplo que eu fiz. Na verdade eu fiz para corda aberta alfa-alfa, mas para corda fechada, né, só o alfa era tio, era B barra, né? Então, pelo aquele mapa do operador estático, morfismo, né, esse estado é levado numa inserção de um operador desse tipo. Então, o operador de vértice dele é nada mais, né, natural, né, do que ele ser escrito dessa forma aqui. Aí, a menos uma normalização aí, né, integral de D2E. Essa normalização entra porque aqui nesse mapa aqui tinha uns dois sobre alfa prime, aí que eu não me lembro, mas tinha. Quando eu fazia esse mapa, porque o meu alfa ele estava associado não com dxmi, mas ele estava associado com dxmi, mas com um fator de alfa 2 sobre alfa prime, alfa prime sobre 2 sobre tinha 2 sobre alfa prime, ou raiz de 2 sobre, acho que era raiz de 2 sobre alfa prime, então daí que surge esse 2 sobre alfa prime. Tá? Integral de D2E, aí eu tenho, né, esse carinha aí, né? Novamente, eu tenho que ter um cara invariante conforme, né? O cara invariante conforme agora, né, ele tem que, o peso agora tem que ser, esse cara aqui é alfa prime k quadrado sobre 4, né, nos dois setores, né? Então, por exemplo, esse cara, bom, os dois setores são iguais, né, porque eu tenho uma derivada barra, tem um dz e um dz barra, né? Então tem alfa prime k quadrado sobre 4 e alfa prime k quadrado sobre 4. Então a conta no H e no negativo é exatamente a mesma, né? Então o peso conforme aqui é o seguinte, esse cara é menos 1. Então o que está para lá tem que somar 1. Então esse cara tem que ser 1 mais alfa prime k quadrado sobre 4. Né? Então alfa prime k quadrado sobre 4 tem que ser 0. Então k ao quadrado tem que ser 0 e m ao quadrado tem que ser 0. Né? Que eu vejo do Graviton, Capramon, Dirac. E além disso, aí é aquela história. Aqui você tem o que? Você tem simétrico, antissimétrico, traço. Né? E pela transformação de Weyl, se você pega a transformação de Weyl desse cara, né, impõe invariância por diffeomorfismo conforme, né, sem anomalia, também você chega naquelas condições que esse cara tem que ser transversal e tem uma simetria de Gauss. Okay? Mas isso você chega também pelo BST. Né? Também pela fórmula de BST você chega que esse cara tem que ser transversal, que aliás é o exercício de você, né? Esse cara tem que ser transversal, né? Ele tem que ter simetria de Gauss, dependendo se você está falando do Graviton, do Capramon ou do Dirac, aquela que eu falei também aqui. Né? E o cara tem massa zero. Então esse é o cara que cria o seu estado tensorial. Aí vai depender, se você quiser criar o Graviton, você tem que botar o zeta aqui adequado. Né? Se quiser criar o Capramon, o cara é antissimétrico, né? Então, é aquela história. Dependendo de que estado você quer botar aqui, o seu zeta vai ter que ser, né, compatível. Mas com esse cara aqui você cria o Graviton, o Capramon e o Dirac. E a mesma coisa para a corda aberta, né? Então, no caso aí do tachyon da corda aberta, né? Aí o seu V do tachyon aí, ele vai ser um G0, aí eu vou ter que integrar na fronteira, né? Do ds, que é o elemento de linha na fronteira aí, é elevado aí kx. Aí a mesma argumentação, você vai ver que para ser invariante conforme, o m quadrado tem que ser menos 1 sobre alfa prime, que é justamente o que você espera do tachyon. Né? E, bom, a gente chama ele, vamos lá, né? Fóton, né? Corda aberta, obviamente, né? Não precisa nem escrever, porque fóton só na corda aberta. Então, então o meu V agora vai ser menos I G0 sobre raiz de 2 alfa prime, a minha polarização. Vocês lembram que eu também mostrei que o operador de vértice do fóton, o fóton era um alfa mi menos 1 no vácuo. Né? Alfa mi menos 1 elevado a um dxmi, né? Mais o E elevado a kx. Então,
né, esse operador de vértice é escrito dessa forma aqui. Como ele está na fronteira, né, essa derivada aqui na fronteira. Beleza. Então aqui também, né, a variância conforme te diz que o m ao quadrado é zero, né, K escalar é zero, que a gente viu aqui na homologia BRST, e o meu MI é equivalente a um MI mais lambda K, que a gente viu aqui na homologia BRST. Então, basicamente são esses os operadores de vértice que eu vou usar para calcular amplitudes aqui. Tá aqui uma corda fechada, os caras lá, massa zero, né, da corda fechada, tá aqui na corda aberta e bota o foco na corda aberta. Né? Geralmente só vai até nível zero. Tá? Se começar aí, também dá para fazer, mas aí vai ser mais complicado. Em geral, a gente está interessado no setor zero, né, de massa zero. Bom, por quê? Né? Bom, porque o setor de massa zero que me dá as teorias interessantes, né? Que é a gratação, Kaufmann, dílato e superanimidade, superpole. Então esse setor que me dá as teorias aí que a gente está mais acostumado. Né? Ok?